ter sido a primeira vez que o público torceu pra mocinha morrer logo. Com certeza. Todo mundo rezando pra ela chegar logo no céu, pra reencontrar seu grande amor, pros dois viverem, quer dizer, morrerem felizes para sempre. O casal Diná e Otávio é até hoje um dos mais marcantes da história da televisão brasileira. A Viagem é a novela mais reprisada da história. Aliás, foi a primeira a ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Lá se vão 30 anos da trama da brilhante Ivani Ribeiro, que alavancou as vendas dos livros de Kardec, Chico Xavier, levou multidões a centros espíritas em todo o Brasil. Então, hoje temos aqui Otávio e Diná. Redivivo. 30 anos depois. Diretamente do nosso lar para este lar, os responsáveis desse congresso, esse sucesso que se consagrou pela eternidade. Já virou tese, tudo. Já virou... Não, é impressionante. Bom, vem cá, você já deve ter se reassistido como Otávio e Diná várias vezes com tanta reprise, ou não? Não, eu não. Você sabe o que acontece? Quando a gente faz, não dá tempo. Quando Mas faz, depois? Não... Ah, com certeza, mas eu não consigo ver tudo. A eu vou novela vendo... inteira não dá pra ver. É tão simples e é tão tangível, né? Você não precisa criar. Não precisa de avião explodindo. Não precisa, o efeito nada. especial está aqui, ó. É, ator e atriz e manda Um elenco lindo, cara. Que elenco. Que elenco. Que elenco. Que elenco. Mas, peraí. Bela história também. Mas, tudo bem, a simplicidade não é nada fácil de alcançar, mas o que Vai fazer o céu. Pois é. E o inferno, que era numa pedreira em Niterói. Uau! Esse negócio o céu era Teresópolis ou Petrópolis? Era perto de Petrópolis. Perto de Petrópolis. Perto de Itaipava. O céu tinha um problema. Frio. O céu tinha um problema. Além do frio... O céu também tem problema. Tinha um problema. A gente tinha que, teoricamente, fazer descalço, né? Porque os espíritos não têm sapato e tal. Então, a gente tinha que andar descalço. E tinha naquela grama, não sei se você lembra, tinha uns espinhos naquela grama. Então, era um problema você fazer aquilo sorrindo. Com maior alegria celestial, divina e... Era um problema. E tem uma coisa que a gente acaba entrando no que eu chamo de armadilha, né? Você tem condições de produção, então por que você tem condições de produção, você é obrigado a usar essa produção. E, na verdade, não é isso que faz uma boa história. Novelas daquela época não tinham condições de produção. A gente era obrigado a gravar em 3 dias por semana, porque não tinha estúdio para gravar mais do que isso, então os autores tinham que se concentrar no elenco, no que um falava para o outro e quem falava para o outro. Escuta, como é que o Wolf te enganou para você fazer a viagem? Só aquilo que só os amigos fazem, né? E que você acredita neles e os perdoará para sempre. Porque eu estava morando em Portugal, né? O Leonardo já tinha voltado, o meu filho já tinha voltado para o Brasil, e eu estava muito na dúvida, Pedro, se eu ia voltar imediatamente para o Brasil e se eu ia voltar a ser atriz. E eu estava fazendo coaching com atores para as primeiras novelas e séries em Portugal. E aí o Wolf me manda uma sinopse, naturalmente bem editada, escrita assim: olha só que comédia está te esperando, vem, Fagundes vai fazer, não, ainda botou seu nome, Fagundes vai fazer comédia. E realmente o começo da novela da Diná, desse personagem que vai ser transformado pelo amor, é uma comédia. Ela é engraçada, ela é insuportavelmente ciumenta. Entendeu? O amor vai transformar. Eu sabia que nós tínhamos nas mãos uma ferramenta de entretenimento. Mas eu não sabia que a gente tinha uma ferramenta de consolo. E a viagem, ela é um antídoto para a dor. E foi para mim. Então passou por mim também. E eu percebi isso em mim. E o elenco era um elenco lindo e o texto era espetacular. E a direção era ferrenha para que aquilo acontecesse e fosse rigorosa. Então, assim, eu vi as crianças, porque as crianças querem saber o que acontece quando o pintinho morre, quando o gato morre e os pais são mais conscientes e não substituem por um outro. Você não pode substituir amor. Você não faz isso, arruma um outro que você esquece. Tem que explicar. Então, eu acho que a novela ela teve um lugar, e tem até hoje, que as pessoas acalmam o seu coração nas suas fés, né? O Brasil é um país espiritualista, então foi em cheio.
quando eu fui fazer a novela, eu não conhecia nada de espiritismo. Fui ler Kardec, fui ler o Conan Doyle, todo mundo que falava sobre espiritualidade. E é muito reconfortante, realmente, é muito... E moderno, né? Porque ele escreveu no século XIX, então é uma coisa que é muito mais próximo da gente do que qualquer outra religião, né? mais antiga. E não é uma religião, é uma doutrina, né? Então, não tem, digamos, aquela burocracia que instituída, que às vezes estraga tudo, né? Não tem adoração, né? Worshipping, não tem, né? E ao mesmo tempo é absolutamente democrática, porque o Kardec disse que você não precisa acreditar em Deus. Deus acredita em você, né? Então, fique à vontade, né? Você viva a sua vida. Você está sendo protegido de qualquer forma. Isso é muito bonito. Quando a gente começou a gravar, eu estava morando provisoriamente num apartamento que era um apartamento daqueles antigos que tinham... Sabe quando nos quartos tinham aquelas botõezinhos que você apertava e na cozinha baixava onde que estava chamando? Uhum. E chegava de noite, né, no começo das gravações, a casa não ficava em paz. Eu estava morando sozinho e ficava apitando. Quarto 1, quarto 2, caía coisa na sala. Eu nunca fui uma pessoa, assim, impressionável, sabe? Na casa da minha avó, era uma casa antiga. Eu não tinha medo de ficar sozinha, não achar, tem espírito. Nunca fui, nem sou assustado. Mas não te deixavam dormir? Não me deixavam dormir. Aí um dia eu liguei para o Wolf, que é de uma família espírita muito tradicional de Goiás. Eu falei, Wolf, a gente pediu licença para fazer esse trabalho? Porque eu acredito nessas coisas. Quando você vai lidar com coisas que são reais mesmo, você tem que, sabe, fazer uma mentalização. Ou quando você faz personagens, pessoas que existiram, como eu já fiz alguns, eu me concentro nisso, eu digo, sabe, eu sinto que é uma homenagem. De algum jeito eu sinto que eu fui escolhida para fazer aquele trabalho. Eu falei, precisa fazer alguma coisa, eu estou tão cansada, cara. Chega na hora de dormir, a casa vira um... Mas o que? Quadro caía, essas caía coisas? coisa e tal, e aquilo começou a me incomodar, mais do que assustar. Sei. Eu falei, precisa fazer alguma coisa. E aí, coisa. o que foi feito? Aí eles fizeram um encontro lá numa casa casa dos espíritos, né, para variar, né? E eu fiquei quietinha em casa, eles oraram lá, eu me concentrei e parou. E aí eu não tinha tempo de ler as cartas, porque daí chegava, a novela era uma coisa impressionante. E aí quando chegou mais ou menos no meio para o final, que a vida, eu só estava entre o céu e o inferno e a terra, mas ficou mais calma, eu comecei a abrir as cartas. A maioria eram cartas psicografadas, dizendo, se acalma, está tudo bem, esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, vocês estão acalmando as pessoas. E aí você respondia? Não, eu orava. Porque essa é a nossa ferramenta, né? Você tem a minha idade, né? Um pouco mais nova que eu. Não sei, eu sou de 57, e você? Eu sou de 58, então... Então, olha, eu cheguei antes. Vocês são jovens. Você está com 75. 75. Mas tá bem, né? Não. Bom, isso é péssimo de dizer para uma pessoa também. Não, tá eu quero bem, te ver aos 97. Ele anda, né? Eu falo assim, ele anda, o Krasber, aos 97. O que eu digo, então? Assim? Eu não sei. Você não tem que parece, dizer, não tem parece, que dizer é horrível. Assim, você, não parece. Você continua sendo gostoso, continua tendo sex appeal. Você precisa ver ele em Você cena. nunca teve tanto sex appeal. Se a gente vai ficando melhor em algumas coisas... Eu, no meu depoimento, nunca tive melhor. Estou achando ótimo. Eu sempre tive a nostalgia da velhice. Eu sempre achei que é agora que tá bom. Eu caminhei para isso. Nessa história do etarismo, no Mundial e no Brasil, que é cruel, isso é uma joia. A gente está vivendo uma velhice completamente diferente da velhice através dos tempos, né? Produtiva, saudável. E é bom que seja assim, porque a gente vai viver por mais tempo. Então vamos ver direito. Fora que nós sabemos o que aconteceu no século XX, né, Neném? A gente sabe, a gente viveu uma coisa. É como a minha mãe, sabe assim, ela é um arquivo vivo, ela conta coisas que eu digo, que maravilha, e o olho brilha. E é uma bela dona, sabe assim? Então, assim, sabe... A minha avó dizia assim, eu já tive a sua idade, você não sabe se vai ter a minha.
Que má, hein? Tá vendo? Essa é boa, né? Nós somos fadados a sermos felizes para sempre. Isso é maravilhoso. Não teve, né? É maravilhoso as nossas estrelas. Afrânio E Yolanda. Yolanda, era bonita. novela Era... era- Linda, linda. Era E essa bonito. Betânia que entra ali para... Nossa Senhora. E o Luiz sempre Não, e tinha o dirigindo. detalhe dele se decompor, né? Ele tinha aquela peruca, aquele jeito e tal, e ele se despe para ela, né? Então é muito bonito. Mas ele era um vilão que incomodou o seu público? Você fazer um... Não por ser vilão, eles implicaram com a peruca, eles implicaram com o figurino, eles implicaram... Eles são vocês, viu? É que tem uma coisa que é muito difícil, e isso também tem a ver com dramaturgia, que é assim, quando você começa uma novela com um elenco e cativa o público com aquele elenco, É um problema. você fazer essa transposição para daí a 30 anos depois, pode ser um tiro no pé. Não, mas você sabe que é gozado isso. É muito Nossa. arriscado, né? Quando eu fiz Sabe, o Renascer tinha uma primeira fase, né? E a primeira fase tinha 4 capítulos. E depois eu fiz 236 capítulos da segunda fase. As pessoas me paravam na rua e falavam assim, Fagundes, que novela linda sua. Mas a primeira fase, que maravilhoso. 4 capítulos. Era 4. Aí o Benedito me chamou para fazer o Rei do Gado. Eu falei assim, eu topo, se eu entrar na primeira fase. Porque assim, é Eu muito quero fazer a complicado. primeira fase. Aí eu entrei na primeira fase. Então aí podia falar o que quiser. Mas é curioso isso mesmo, porque se você faz a primeira fase bem e o público gosta, a segunda fase é uma traição. E se você faz a primeira fase ruim e o público não gosta, a segunda fase vai mal. Vai mal. Então, Não, nem pega. É, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. 2 fases não dá certo. A Isso, minha né? tese de uma das razões porque o reality, um Big Brother, é tão bem sucedido no Brasil é porque é um público muito alfabetizado em audiovisual, né? Sim, Quer dizer, sim. Nesse você sentido, tem sim. uns caras que não são atores, que falam para não serem entendidos, sem labial, sem nada, e todo mundo acompanha. Quer dizer, é um público muito formado em audiovisual, que acompanha com... Ele tem uma intuição, né? É. Ele tem uma intuição que, se o ator não estiver mentindo para ele, por exemplo, tem atores que julgam os seus personagens. O público fica irado. Quem tem que fazer isso é o público. O ator distanciamento brechtiano não aqui, não. O julgamento de valor de personagem quem faz é o público. Mas isso está acontecendo com o teatro agora. O teatro, a gente está se sentindo orgulhoso, inclusive, porque está havendo uma retomada um reencontro, digamos assim, de palco e plateia. É impressionante. Pós-pandemia, não tem. Em São Paulo não tem uma peça que não esteja lotada. Exatamente. é- Não, é e comovente. você vê o público ávido por essa comunicação, que é uma coisa que parecia que a gente ia perder. Estamos voltando Em com a fogueirinha. extinção, né?